amigos, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje, iniciamos nossa escola bíblica de um jeito diferente. Afinal de contas, é Semana da Pátria, momento de orarmos mais ainda pelo nosso país. Mas é também o início da campanha de missões nacionais. E ao longo de todo o mês de setembro, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que os batistas brasileiros estão realizando em favor dos menos favorecidos, nas ações sociais com drogaditos, famílias em situação de miséria e crianças abandonadas, entre tantas outras. Sem deixar de lado o que é ainda mais importante, a pregação do Evangelho de Jesus. Eu já vou avisar, você pode participar. Você pode participar orando pelos nossos missionários e pelo trabalho que eles realizam nos mais distantes rincões do nosso país. Você pode participar também fazendo parte do programa Boas Novas de Adoção Missionária, doando R$ 40 mensais ou qualquer outro valor. E você pode participar nos ajudando a mobilizar outras pessoas. Entre em contato comigo usando um dos canais de comunicação que aparecem aqui embaixo e eu vou te dar informações mais detalhadas, ok? Estamos estudando a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, companheiro de viagens e agora encarregado de cuidar da igreja que ele e Paulo ajudaram a organizar em Éfeso. Já sabemos que provavelmente Timóteo tinha algo em torno de 30 anos de idade, sendo assim considerado ainda jovem, principalmente para exercer um papel de liderança à frente da igreja, que enfrentava diversos problemas, em especial as falsas doutrinas que eram ensinadas por falsos mestres. Além disso, Paulo sabia que precisava abordar diversos aspectos da vida ministerial que seriam de fundamental importância para o sucesso do jovem pastor Timóteo. Daí, ele ensinou sobre a doutrina da igreja, o culto público, a liderança local e as responsabilidades sociais da igreja, bem como sua relação com as riquezas materiais e a função pastoral na igreja exercida por presbíteros e diáconos. O tema que tratamos em detalhe no nosso último encontro. O parágrafo final do capítulo 4 assume uma característica mais pessoal. Se ao responder aos hereges, Timóteo tende a adotar uma forma tranquila e comedida, ao ensinar as verdades anunciadas por Paulo, ele precisa ordenar. Por natureza tímido, não muito forte fisicamente, Timóteo precisa ser encorajado a ensinar com autoridade. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis da palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Por ser relativamente jovem, é possível que algumas pessoas estivessem desconfiadas ou até mesmo enciumadas a ponto de desprezar Timóteo. No entanto, a orientação de Paulo é que ele não deve se deixar intimidar. Nem sempre uma jovem liderança é recebida com alegria pelos mais velhos, que, naquele caso, podem até ter se sentido preteridos diante da promoção recebida por Timóteo. O que um líder, em especial jovem, deve fazer nesses casos? Paulo dá a resposta: seja um exemplo. As pessoas não o desprezariam por sua juventude se pudessem admirar o seu exemplo. As críticas são silenciadas de forma satisfatória somente pela conduta, e a verdadeira autoridade no âmbito espiritual não surge meramente de anos que passam, mas de uma genuína vida espiritual saudável. O pesquisador bíblico e pastor metodista Charles Barrett destaca que o ministro garante o respeito não pelo uso arbitrário da autoridade, mas ao se tornar exemplo, o que se espera na palavra e no procedimento, no falar e no agir, ambos sendo governados por amor, fidelidade e piedade. Essas são as 3 grandes características exigidas na vida do ministro de Cristo Jesus. Tendo a atividade pastoral em mente, Paulo recomenda 3 atividades essenciais que devem ocorrer no culto cristão: a leitura pública das Escrituras, exortação e o ensino. Timóteo estava sujeito à autoridade de Paulo, mas estava ainda mais sujeito à autoridade das Escrituras.
Já era um costume nas sinagogas fazer uma exposição após a leitura de um texto das Escrituras, e essa prática foi levada às assembleias cristãs, constituindo o ponto inicial dos sermãos no culto público. Esta é uma descrição do que hoje nós chamamos de pregação expositiva. Lê-se um texto bíblico e toda a instrução e exortação derivada dessa passagem são expostas na sequência. A autoridade está nas Escrituras. Para o exercício dessa responsabilidade, deve haver um preparo adequado. Então Paulo continua: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto os que o ouvem. Qual foi o dom concedido por Deus a Timóteo? Não sabemos. A Bíblia não nos diz, mas evidentemente estava relacionado ao seu ministério. Alguns comentaristas, como Henry Alford, falam do dom do ensino e da direção da igreja. Outros, como William Hendrickson, mencionam o dom do discernimento entre o verdadeiro e o falso e, consequentemente, de poder exortar, ensinar e orientar a igreja. Paulo quer lembrar que ele é uma pessoa escolhida e capacitada por Deus para realizar uma tarefa especial, pois recebeu um dom de Deus por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Não está claro como essas três coisas se relacionam entre si, mas certamente essa graça era necessária, já que Timóteo era um rapaz tímido e estava enfrentando uma situação particularmente difícil em Éfeso. Timóteo tinha um dom, assim como eu e você também. Um dom é uma habilidade especial concedida por Deus para ser usado em sua igreja, de modo que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. Deus nos dá o dom, mas nós precisamos desenvolvê-lo, e isso vai exigir que sejamos diligentes nessas coisas, como o apóstolo afirma. Aliás, ele diz mais: devemos nos dedicar inteiramente a elas. Esse esforço concentrado vai resultar num progresso evidente. Seja através de nossas vidas, seja através do ministério, líderes cristãos devem mostrar não apenas o que são, mas também o que estão se tornando, dando evidências de que estão crescendo na maturidade em Cristo, de maneira dinâmica e progressiva. Somos lembrados por Paulo de que precisamos manter sob cuidado constante tanto o que somos e o que ensinamos. Somente assim o poder salvífico de Deus vai ser realizado em nossas vidas e somente assim iremos conduzir outros à mesma alegria. Ah, sim! Antes que você questione se Paulo esqueceu que a salvação é obra de Deus, fruto de sua graça e misericórdia por nós, quero esclarecer que o apóstolo está falando de perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo, ensinou Jesus, você lembra? A perseverança não é o que produz a salvação, mas ela é a evidência definitiva de que somos salvos. De igual modo, ele fala quanto à salvação daqueles que o ouvem. É claro que Paulo não tinha como salvar e nem salvou ninguém. Timóteo também não. Trata-se apenas de uma expressão de linguagem, atribuindo aos evangelistas a tarefa de direcionar a salvação que o próprio Deus efetua através do evangelho que nós proclamamos. Em outras palavras, a fé vem pelo ouvir. Precisamos testemunhar do amor de Jesus para que as pessoas possam ser alcançadas por sua graça. Até aqui, vimos as recomendações de Paulo para que o ministério de Timóteo fosse aceito e bem recebido. Ele precisava ser exemplo e identificar sua autoridade com as Escrituras. Ele precisava exercitar o seu dom, mostrando progresso e zelando por sua boa consciência. Eu faço aquilo que eu falo. Agora, Paulo vai alertá-lo sobre os seus relacionamentos pessoais. E assim ele diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. As recomendações são endereçadas diretamente a Timóteo, mas são de aplicação mais ampla, tanto nos seus dias quanto nos nossos dias.
Sempre que houver necessidade de falar de forma franca e direta com um idoso, tem de haver o cuidado para que não deixemos de lado a polidez. O homem idoso precisa ser tratado com a deferência devida a um pai. As mulheres idosas devem ser consideradas com o respeito e afeição que uma mãe tem direito. Com os homens contemporâneos de Timóteo, os mais jovens, ele deve desfrutar daquele senso de liberdade e amizade que existe entre os irmãos. E as moças, como irmãs, sem o menor sinal de indecência. Eu vou abrir aqui um parênteses para enaltecer o trabalho que é realizado com os idosos em nossa igreja. O pessoal do Gente Vivida tem sido um exemplo de carinho e dedicação com esse grupo tão especiais de pessoas. E não pensem que eles ficaram abandonados na pandemia, não. Muitas visitas foram feitas dentro dos carros para saber como eles estão e para levar a eles o carinho e o amor da nossa igreja. Parabéns, irmã Keusilene e toda a sua equipe pelo trabalho que vocês têm realizado. Tendo acabado de mencionar os idosos, os jovens e as mulheres da igreja em Éfeso e de dizer como Timóteo devia relacionar-se com eles, Paulo passa a considerar três outros grupos de pessoas em particular: as viúvas, os presbíteros e os escravos, que nós só iremos ver na próxima semana, indicando quais são as responsabilidades de Timóteo e da igreja para com eles. Verso 3 do capítulo 5. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e em especial dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Em muitas culturas, ainda hoje, a mulher casada é considerada apenas em relação ao seu marido. Assim, se ele morre, ela perde não apenas a condição de esposa, mas também toda a sua posição na sociedade. Nas Escrituras, entretanto, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros são valorizados pelo que são em si mesmos. E deles se diz que merecem especial honra, proteção e cuidado. Na época em que foi escrita esta carta, a igreja já tinha reconhecido suas obrigações e a ajuda já estava sendo ministrada, conforme nós podemos conferir em Atos capítulo 6. Agora, era necessário estabelecer alguns princípios que regulamentassem toda a questão da distribuição dos donativos da igreja às viúvas. Parece que algumas viúvas estavam fazendo um negócio de sua viuvez. Em vez de se sustentar com seus próprios recursos ou de buscar ajuda com seus parentes, estavam dependendo da igreja. Como lidar com essa delicada situação? Primeiro, era necessário fazer uma distinção entre viúvas e as viúvas que eram realmente necessitadas, ou seja, aquelas que ficaram sem parentes vivos para ajudá-las, cuja fé descansa em Deus e se expressa em oração diligente. Nos casos em que a viúva tem parentes, especialmente cristãos, estes devem perceber que é sua responsabilidade cuidar delas. A tarefa religiosa principal dos filhos ou netos é reconhecer nisso uma oportunidade de fazer algum tipo de retribuição aos pais por todo o cuidado e investimento em suas vidas, além de ser um ato que agrada a Deus. Vale ressaltar que na cultura da época, o dote era um importante aspecto legal do matrimônio. Segundo Bruce Winter, um pesquisador do cristianismo primitivo no mundo greco-romano, na ocorrência da morte do marido, as leis relativas ao sistema de dotes eram muito bem definidas. A viúva seria cuidada pela pessoa sob cuja responsabilidade estava o dote. A viúva tinha duas opções. Se tivesse filhos, poderia permanecer na casa de seu falecido marido. Ali seria sustentada pelo novo senhor, o Kyrios da casa, que possivelmente seria o seu filho mais velho. Ela poderia também voltar para seus pais, levando seu dote de volta para sua família.
Tal provisão legal dava à viúva uma segurança financeira, pois, de uma forma ou de outra, ela seria sustentada pelo seu próprio dote. Essa viúva não necessitava do sustento da igreja, uma vez que a sua família tinha a obrigação tanto moral como legal de ampará-la. Quanto à viúva que, segundo Paulo, vive para os prazeres, alguns comentaristas sugerem que o uso dessa expressão pode ser um eufemismo, ou seja, uma suavização aplicado à viúva que, não tendo dote, nem parentes, nem profissão, não tem outra alternativa que não a prostituição. Estas, separadas de Deus, estão mortas espiritualmente. Esse mesmo tópico continua no parágrafo seguinte. Paulo recomenda que algumas das viúvas que recebem o sustento sejam inscritas numa lista para trabalhos específicos na igreja. Vejamos o verso 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando os desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Parece, como já foi sugerido, que isso não era tanto uma qualificação para receber ajuda, mas sim uma condição para realizar algumas tarefas específicas na igreja. As condições são que a viúva deve ter mais de 60 anos, não deve ter casado novamente e seja bem conhecida por suas boas obras. Suas boas obras devem incluir ter criado filhos, pois talvez se espere dela que ajude a criar os filhos de outras pessoas. Ser hospitaleira e, em geral, que a sua vida seja marcada pela humildade dos que servem. O conselho de não colocar na lista viúvas mais jovens sugere que elas estavam autorizadas a receber ajuda, mas não eram candidatas adequadas para o ministério reconhecido na igreja, que era atribuído às mulheres mais velhas. Evidentemente, a aceitação de uma viúva para o serviço em nome da igreja implicasse em que ela não casasse de novo. Seria injusto fazer essa restrição a uma viúva mais nova. Nos primeiros dias da sua viuvez, ela poderia impulsivamente desejar dedicar-se totalmente ao serviço cristão, mas no caso de uma nova oportunidade, no novo casamento, poderia se arrepender de ter dado esse passo e renunciar ao seu chamado, o que significaria uma condenação própria, pois teria rompido assim o seu primeiro compromisso. Nosso autor apresenta mais uma razão. As tarefas que eram atribuídas às viúvas podiam conter uma tentação inerente ao trabalho, em especial quando isso incluía visitar as pessoas nas suas casas. Isso facilmente poderia levar à ociosidade e produzir resultados nocivos à medida que a conversa espiritual se transformasse em fofoca e a ajuda se transformasse em intromissão na vida alheia. Às viúvas mais jovens, Paulo recomenda que o melhor curso para elas é casar de novo e assumir novamente as responsabilidades da família e do lar. Assim, os críticos humanos ou satânicos seriam calados. Tudo indica que, de fato, algumas viúvas mais novas já tinham se desviado e seguido a Satanás. Já tendo estabelecido as qualificações do bispo ou do presbítero, como vimos na aula anterior, Paulo se volta agora para a atitude responsável que a igreja deve ter para com eles. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal.
e o trabalhador merece o seu salário. Paulo usa agora o termo presbíteros, que, como você já sabe, refere-se à função ministerial exercida também por pastores e bispos, não se tratando de três ofícios diferentes, mas sim da descrição de três aspectos diferentes do mesmo ofício. Não sei se você concorda, mas algumas pessoas acham que os obreiros cristãos necessitam ser apreciados somente por Deus, nosso pastor supremo, e não por aqueles a quem servem. Paulo tinha uma ideia diferente a esse respeito, pois nós, pastores, somos seres humanos, e seres humanos têm a tendência de se sentirem desencorajados e precisam receber palavras de reconhecimento. Desse modo, os presbíteros que atuarem bem em seu trabalho são dignos de dupla honra. Que tipo de honra Paulo teria em mente? Que ela inclui uma remuneração adequada parece evidente. Contudo, não parece provável que Paulo esteja se referindo apenas a honorários, e muito menos a um pagamento em dobro, expressão usada em algumas versões da Palavra de Deus. É mais provável que essa dupla refira-se a dois sentidos. Os presbíteros que atuassem bem deveriam receber tanto respeito como uma remuneração, ou seja, as duas coisas, honra e honorários. Paulo considerou que o pastorado é um ministério remunerado. Como nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor, assim também, nos dias do Novo Testamento, os pastores devem ser sustentados para que possam devotar-se à obra do Evangelho e para respaldar o que está dizendo, Paulo recorre a dois textos bíblicos, Deuteronômio 25:4, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e também, segundo Lucas 10:7, digno é o obreiro do seu salário. O pastor John Stott, explicando essas duas citações, diz que nenhuma delas é agradável aos pastores em particular, uma vez que na primeira eles são assemelhados aos bois e na segunda a trabalhadores do campo. Mas o propósito de Paulo a empregar esses modelos não é depreciar o ministério pastoral, mas sim enfatizar que se trata de um trabalho pesado e que todo trabalho pesado feito de forma correta merece ser recompensado. É verdade que o presbítero não deve ser alguém apegado ao dinheiro. Esses versículos não têm a pretensão de estimular a cobiça. O que eles realmente dizem é que um bom trabalho tem que ser apreciado e que essa apreciação pode muito bem tomar a forma tangível de uma recompensa financeira. Esse tratamento justo também deve ser aplicado àqueles que são maus e merecem repreensão. Nós temos bons médicos e maus médicos, bons policiais e maus policiais, bons pastores e maus pastores. Vejamos o que Paulo ensina, verso 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Calvino afirma que ninguém está mais suscetível à difamação e à calúnia do que os mestres religiosos. E por isso, toda cautela é pouco. Uma campanha baseada em boatos sujos pode arruinar completamente o ministério de um líder. Assim, a primeira palavra de Paulo a Timóteo é no sentido de que ele não deverá nunca dar ouvido a fofocas envolvendo líderes, nem mesmo uma séria acusação, se não for feita, se ela for feita apenas por uma só pessoa. Toda acusação tem de ser endossada por várias pessoas responsáveis antes de se dar atenção a ela. Mas, se o fato for comprovado, e se, como está implícito no texto, os pastores em questão, embora tenham sido advertidos em particular, não quiserem se arrepender, a tristeza e o escândalo de uma ampla discussão pública não poderão ser evitados. Com todo o cuidado para que ninguém seja exposto além do necessário, uma regra segura é tratar em particular os pecados que não são do conhecimento público, sendo tratado publicamente apenas os de conhecimento público. Não é nem correto nem necessário tornar público o que é privado.
antes que todas as demais possibilidades tenham sido exaustivamente tentadas. Ser líder não é tarefa fácil. São muitas as responsabilidades. Por isso, agora, Timóteo é aconselhado solenemente a seguir com completa imparcialidade na execução dessas instruções, bem como a não ser precipitado em suas decisões. Vamos ao verso 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Parcialidade e favoritismo são condutas que não condizem com os líderes cristãos. E a história da igreja já foi por demais manchada por aqueles que deixaram de observar essas ordens de Paulo. Outro perigo de que Timóteo é avisado por seu mentor é o de nomear apressadamente pessoas para responsabilidade na igreja. Paulo já havia dito que os candidatos à liderança na igreja não deveriam ser novos na fé. Além do mais, acabamos de ver que, infelizmente, é possível que um presbítero tenha de ser publicamente repreendido. Por isso mesmo, vá com calma, afirma Paulo. Caso contrário, se pela pressa um erro for cometido e um escândalo acontecer, Timóteo estaria tendo parte dos pecados dos outros, ou tornando-se cúmplices de pecados dos outros, como traduzido em outra versão da Bíblia. Ao invés disso, Paulo prossegue: conserve-se puro. Depois de uma recomendação muito pessoal, preocupado que estava com a saúde debilitada de Timóteo, Paulo enfatiza mais uma vez a necessidade de que ele seja cauteloso. Afinal, os seres humanos são muitas vezes diferentes do que aparentam ser à primeira vista. Inicialmente, pode ser que pareçam melhores ou piores do que realmente são, pois tanto podem ser seus pontos positivos como seus pontos negativos o que estejam em evidência num dado momento. Portanto, é necessário algum tempo para se descobrir a verdade a respeito de alguém. Discernimento é a última das virtudes citadas pelo apóstolo neste capítulo. Enxergar além das aparências para que os erros sejam evitados, a igreja preservada em paz e em amor, e o nome do nosso Deus protegido da desonra. É isso então. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos de nos debruçar sobre a tua palavra e aprender tantas coisas importantes para o nosso proceder, seja na igreja, seja atuando em teu nome, seja no nosso dia a dia, quando estamos testemunhando do teu nome. Nos ajuda, Senhor, a fazer as escolhas certas, nos ajude não somente a conhecer essas verdades, mas a colocar todas elas em prática. Queremos rogar que esta semana seja uma semana de bênção para os teus servos. Queremos te pedir que os teus anjos continuem acampados ao redor do nosso lar, que a nossa igreja continue por ti a ser abençoada. Dai-nos então, Senhor, mais uma semana de paz e amor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela tua presença constante em nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Na próxima semana, encerraremos essa primeira carta de Paulo a Timóteo. Leia o texto bíblico, faça suas considerações, assista o vídeo, participe de uma de nossas salas de aulas virtuais. Tenho certeza que você vai gostar. Uma boa semana, que o Senhor te abençoe. Até a próxima!